tem livros que a gente lê como ficção. E tem livros que parecem ficção, mas não são. São histórias reais, documentadas na mídia, nas redes sociais. E talvez por isso elas sejam tão perturbadoras. Hoje eu quero falar de 3 livros que parecem exagero, mas que dizem muito sobre o mundo que a gente vive. São leituras que ficam, justamente porque elas são reais. Então, olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Além da Leitura. Hoje vamos trazer 3 livros que parecem ficção científica, que parecem exagero, mas quando a gente para analisar, é verdade. Desses 3, vamos começar do terceiro, o primeiro de longe é o mais perturbador para mim. Tivemos um vídeo recente chamado Cyberstorm. À primeira vista, parece um livro técnico, parece um livro exagerado. Mas quanto mais a gente lê, mais a gente reflete. O quanto da nossa vida depende de coisas que a gente não controla. E um exemplo prático, a energia. Se cai a energia, a gente não tem a geladeira para manter a nossa comida, a gente não tem o nosso celular, porque vai acabar a bateria, a gente não tem luz nas ruas. Então, durante a noite, só a luz da lua. Nós não temos meios de comunicação, a gente não consegue pagar por Pix, a gente não consegue pagar no cartão. Quanto de nós anda com dinheiro? Esse livro conta a história do personagem principal que vive em Manhattan, nos Estados Unidos, e acontece uma nevasca. E essa nevasca interrompe todos os meios de comunicação. E eles ficam ilhados em Nova York. E o fato deles se manterem isolados, sem luz, faz com que as pequenas sociedades comecem a crescer lá. E isso me lembrou na Europa, em 2024, se não me falha a memória, quando houve o apagão digital. Você está vendo agora algumas matérias da época. Esse é um livro que faz a gente refletir o quanto a nossa vida depende dessas coisas invisíveis. Quem não tinha dinheiro físico, fez como? Esse livro parece ficção porque a gente gosta de pensar que seja tudo seguro, mas de verdade não é. O livro número 2 é chamado Nada a Invejar. Esse é um daqueles livros que a gente lê e pensa, isso não pode ser verdade. Mas é. Ele reúne relatos de pessoas que viveram na Coreia do Norte, o país mais fechado, a ditadura mais fechada do mundo. E uma das coisas que mais choca em toda a leitura não é apenas a violência explícita, o controle na vida de cada pessoa, mas o quanto aquilo foi normalizado. Aquele absurdo é normal para eles. Aos poucos, a gente pensa que é uma distopia trazida naquele livro. E é simplesmente o cotidiano de muitas pessoas. São pessoas que passam fome por causa do Estado. São pessoas que não têm liberdade de ir e vir. E pessoas comuns, como nós. O que a gente lê no livro é muito difícil de pensar que aquilo seja uma segunda-feira, uma terça-feira comum na vida das pessoas normais. E o primeiro livro, Fuga do Campo 14. Esse eu acredito que seja o mais difícil de ler dos 3. Esse é um livro que ele não trata só da sobrevivência de uma pessoa. É sobre uma pessoa que nasceu em um campo de prisioneiros. E o fato dele ter nascido nesse campo de prisioneiros faz com que aquilo seja o normal na vida dele. Nesse país, as pessoas elas são condenadas até a sua 3ª geração por cometerem um crime. Então, se uma pessoa comete um crime, os seus filhos e os seus netos também estão condenados por esse crime. Então essa história narra a vida de uma pessoa que foi filha de alguém que cometeu um crime. E esse crime, e ele precisa pagar pelo crime dos seus pais. Então para ele,
acordar numa cela é normal, porque é aquilo que ele conhece. A vida dele fica dentro das grades. Isso sem contar a violência física. Isso sem contar a cadeia não ter dinheiro para dar comida para eles. Então ele, como criança, tem uma rotina numa escola onde ele apanha dos professores, ele apanha dos guardas, e quando eles não têm dinheiro para dar de comida para os prisioneiros, eles soltam em um campo próximo, onde as crianças iam lá procurar insetos para comer. Comer rato, para comer casca de árvore. Pensa uma criança comendo uma casca de árvore, porque o Estado não tem o dinheiro para dar comida para eles. Você termina esse livro com uma sensação muito estranha, de gratidão por nós não estarmos lá, e misturado com desconforto em pensar que existem pessoas que vivem nessas condições. Ele parece uma ficção, porque a gente não quer acreditar que aquilo de fato exista. Esses 3 livros têm algo em comum. Eles mostram que existe uma linha muito tênue entre a ficção e a realidade. E essa linha ela é muito mais fina do que a gente pensa. E talvez a pergunta mais importante não seja se isso pode acontecer, mas o quanto que a gente prefere não olhar para isso. E se você gosta de leituras que ficam, quando a gente termina, quando a gente fecha o livro, esses são os livros que ficam.